Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de perguntas aqui, começando hoje com a nossa dúvida do Henrique, tá? Qual tipo de contratação, na sua opinião, é a mais vantajosa em relação à gestão de obras? Se vocês não conhecem, pessoal, normalmente a gente tem dois tipos de gestão, né? E contratação para, no caso, você contratar uma empresa ou profissional para gerenciar a sua obra. Seria então, no caso, a empreitada global, que a gente vai falar um pouco sobre, e a obra por administração. Começando a falar um pouco sobre a empreitada global, como isso vai funcionar? Vai ser um contrato com uma empresa ou profissional, onde todos os pagamentos serão direcionados para essa empresa ou profissional. Então, no caso, mão de obra, material, serviço, você vai pagar tudo para uma pessoa só. Porém, o que é importante dizer? Na empreitada global, nós vamos ter um valor fechado de obras, tá? Então vamos supor que você tem uma obra aí, tá? E essa obra ela foi orçada por essa empresa que vai fazer a empreitada global para ser entregue para você por 1,5 milhão. Então essa construção será entregue para você por 1,5 milhão. Jonathan, então não é muito bom eu ter essa tranquilidade, ter um valor fixado e isso não se alterar com o tempo? É e não é, eu vou te explicar o porquê. A gente vai ter sim um valor fixado, porém, o que pode acontecer muitas vezes é que durante o período de construção, se essa pessoa que você contratou, ela se perder na questão dos custos ali, ela vai fazer de tudo para que ela entregue sua construção por 1,5 milhão. E a partir desse momento ela pode tentar economizar em pontos que não deveriam ser economizados, com a mão de obra barata, com um material de pouca qualidade, e isso vai impactar com certeza no seu produto final. Além disso, quando a gente trabalha com uma empreitada global, a gente vai gastar mais do que se a gente fosse trabalhar com uma obra por administração. Eu já vou explicar por quê. Quando a gente trabalha com uma empreitada global, a gente vai ter, por exemplo, essa obra tem um custo então de 1,2 milhão, vou supor, e essa empresa ou profissional vai cobrar uma taxa de 30% em média em cima desse valor para entregar a sua construção final. Tá bom? Diferente de quando a gente faz uma construção por obra por administração, que normalmente vai girar numa faixa de valores ali de 10 a 15%. Explicando então um pouco mais sobre obra por administração, é um contrato diferente no sentido onde você, cliente, vai fazer todos os pagamentos direto para os fornecedores. Ou seja, você vai pagar a mão de obra, você vai pagar os materiais e o contrato de gestão é pago diretamente para a empresa ou profissional que você está contratando. Então a gente está falando de sair de 30% e ir para 10 a 20%. Qual que é a diferença aqui? Essa obra será totalmente paga pelo cliente e ela poderá ter variações sim, porém nesse caso mantendo-se a qualidade de serviços e materiais. Então você precisa avaliar esses dois tipos de contrato, ver qual que realmente vai se encaixar primeiro na parte financeira e também na sua tranquilidade e então prosseguir para o fechamento. Dúvida do João agora. Jonathan, normalmente qual tipo de laje você utiliza nas suas obras e quais vantagens e desvantagens de cada uma? João, normalmente eu utilizo bastante laje painel nessas obras que a gente faz de estrutura metálica e tijolo ecológico. E quando a gente está trabalhando com uma obra convencional, eu gosto muito de usar vigota protendida, tá? Qual é a vantagem, por exemplo, da gente trabalhar com uma laje painel? Ela é uma laje que, no caso, o encontro dela, a gente normalmente não tem um preenchimento de um elemento ali de preenchimento, no caso, né? De cerâmica ou EPS, porém, a gente tem um acabamento na parte de baixo dela que pode ser utilizado sem um forro para tampar, por exemplo. É um acabamento que fica bacana esteticamente, principalmente quando a gente trabalha com obras com uma pegada em estilo industrial, por exemplo. Então você paga um pouco mais nessa laje, porém você economiza em não ter que fazer esse forro. Quando a gente vai para uma obra convencional, eu gosto de usar a vigota protendida. Ela tem um valor sim um pouco mais caro do que uma laje treliçada comum, porém ela tem a vantagem de se utilizar menos escoramento, tá? E ser uma laje mais segura para o pessoal trabalhar. Além disso, a gente consegue diminuir muito o tempo de execução da laje quando a gente trabalha com a protendida, por conta de que a gente tem menos escoramento. Porém, se a sua ideia é economizar, vai na treliçada que com certeza é a melhor opção para você, pois ela é a laje mais barata com certeza do mercado. Dúvida da Mayara. Jonathan, qual sua dica para construir com bom custo-benefício? Mayara, quando a gente trabalha, tá, com uma construção em estilo industrial, quando a gente pensa em custo-benefício, eu sempre vou pensar em estilo industrial. A gente consegue reduzir bastante o custo de obra comparado a uma construção convencional, reboco, pintura, um porcelanato, um revestimento. Por quê?
Primeiro, a gente tem que entender que tem que ser algo do seu gosto, né? Porque quando a gente vai trabalhar com uma obra com estilo industrial, a gente está falando, por exemplo, de um piso em concreto polido, que a gente não vai ter um porcelanato ali, não vai ter revestimento, não vai ter argamassa para colocar esse revestimento, esse piso. A gente pode trabalhar também com uma laje, como eu disse, né, na dúvida anterior em relação à laje, uma laje painel, que é uma laje que a gente vai fazer uma concretagem dela, tá bom, ela tem um custo um pouco maior, porém a gente não vai ter que se preocupar com forro depois. Você pode trabalhar com ela aparente, tá? Então a gente não vai ter o custo do forro. E além disso, a gente pode também trabalhar com uma estrutura de alvenaria em si à vista, blocos à vista, sem reboco, sem pintura e sem revestimento também. Trabalhando nessa linha, você com certeza vai ter um ótimo custo-benefício na sua construção. Então, essas foram as dúvidas de hoje. Não deixe de mandar as dúvidas de vocês lá no Instagram ou mesmo aqui nos comentários. Se gostou, já sabe, deixe seu curtir, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.